Nunca fui muito de transporte público, mas naquela noite em particular não tivemos escolha. Meu carro estava na oficina e a única maneira de chegar em casa era o trem noturno que rugia pela cidade como uma fera velha e cansada. Paul, o meu melhor amigo, estava comigo e eu conheço desde que ele tinha 5 anos e nós trabalhamos juntos no mesmo lugar. Eu dou carona a ele todos os dias. Chegamos à entrada da estação atrasados, descendo correndo os degraus que dão o acesso. O último trem saía à 00:30 e nós chegamos na entrada da estação faltando apenas 1 minuto. Conseguimos passar a catraca com muita agilidade quando escutamos o som do trem se aproximando. Descemos a plataforma e ela estava quase vazia, exceto por alguns retardatários, trabalhadores noturnos, bêbados e um homem de casaco longo e preto, usando um capuz, que estava parado bem no meio da plataforma, em nossa direção. Ele estava imóvel demais para ser qualquer coisa, além de perturbador. Ao fundo, o trem estava parado com as portas abertas. Nós corremos em sua direção quando o som de fechamento das portas começou a soar, e eu, acidentalmente, para não me atrasar, acabei indo em direção ao cara de preto, que estava parado. E antes que eu pudesse empurrá-lo, eu o atravesso. Passo por ele sem encostá-lo, como se fosse apenas uma ilusão. Eu passo dando um tranco para o outro lado, caindo para dentro do vagão, e Paul cai em seguida perto de mim. Ele também havia atravessado o homem. Eu me levanto me limpando, batendo as mãos na minha calça, e olho para a plataforma através da janela, e o homem havia sumido do nada. Na verdade, todas as pessoas da plataforma sumiram. Eu estava em pé estupefato procurando uma alma viva com os olhos, até o trem se afastar. O vagão também estava vazio, o que seria impossível, já que não havia mais ninguém na plataforma, sendo a única opção embarcar. As luzes fluorescentes piscavam, lançando sombras estranhas e fugazes que faziam os assentos vazios parecerem ocupados. Cara, cadê todo mundo? Questionou Paul, incrédulo. O vagão tinha as luzes fracas, deixando o ambiente escuro acinzentado, com um clima pesado. Sentamos perto da janela olhando para a escuridão do túnel, que no momento não havia uma luz sequer, enquanto eu tentava ignorar o crescente desconforto que roía o meu intestino. O vagão estava silencioso, exceto pelo zumbido baixo do trem e o rangido ocasional do metal. Por um tempo, Paul e eu ficamos em silêncio, sentados, devido ao susto que levamos ao entrar no trem e o clima sombrio do lugar. Devo ter cochilado, pois Paul me chacoalhou o braço quando o trem começou a parar. Acho que pegamos o trem errado. Olha essa estação, disse Paul. Olhei ao redor confuso e realmente não tínhamos chegado em nosso ponto. A placa do lado de fora dizia Morton Wave, uma estação de qual eu nunca tinha ouvido falar. O trem não devia ter parado aqui, disse Paul ao se levantar e analisar o mapa. O mapa na parede não listava Morton Wave como uma parada, mas as portas se abriram de qualquer maneira e uma brisa fria entrou, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e algo a mais, algo podre. Que lugar é esse? Eu perguntei, me levantando e ficando em pé ao lado de Paul. Será que devemos descer e procurar o trem correto? Então decidimos sair do trem. O lugar não era nada convidativo, uma estação escura com o mínimo de iluminação, com vários pontos de sombra e vazia. Não havia sequer uma segurança. Foi quando eu os vi. Figuras negras em forma de pessoas, como sombras vindo em nossa direção. Havia algo errado com eles, algo profundamente perturbador. Minha pele se arrepiou quando eu percebi que eles não estavam andando. Eles estavam flutuando. Seus pés mal tocavam o chão. Nós corremos de volta para o vagão e as luzes piscaram, e eu pude ver o que parecia ser seus rostos. Eram pálidos, magros, distorcidos e com os olhos afundados profundamente em suas órbitas. Eles não pertenciam a este mundo. Eles eram fantasmas, ou algo pior, e eles estavam se aproximando. O pânico tomou conta de nós. Apertei um botão que parecia o fechamento das portas, mas elas não responderam. As figuras estavam quase na plataforma, seus olhos vazios fixos em nós, e Paul estava do meu lado gritando repentinamente: aperta esse botão, aperta esse botão. E eu apertei novamente, e de novo, e de novo, e de novo, até que finalmente a buzina soou e as portas começaram a fechar. Mas era tarde demais.
Um deles havia alcançado a borda da plataforma e, com uma velocidade repentina e sobre-humana, avançou com a mão estendida. As portas se fecharam no momento em que seus dedos roçaram o vidro, e eu tropecei para trás, derrubando Paul junto comigo, e meu coração estava disparado. O trem deu um leve solavanco para a frente, deixando a estação para trás. Eu observei as figuras desaparecerem na escuridão, mas o medo não me deixou. Ele se agarrou a mim como uma segunda pele. Eu queria descer na próxima parada, mas Paul me disse que não era uma boa ideia. O nome da estação era Morton Wave, e sem dúvidas não era uma estação para os vivos. Ficamos sentados, tentando nos livrar do terror, tentando nos convencer de que era tudo um pesadelo em conjunto. Mas então as luzes começaram a piscar novamente, e o ar ficou mais frio. O zumbido do trem ficou mais alto, mais distorcido, como se estivesse lutando contra algo. Olhei para o mapa na parede e meu sangue gelou. O trem não estava seguindo sua rota habitual. Os nomes familiares das estações tinham sumido, e substituídos por nomes estranhos e não familiares, como Asherwood e Black Hollow, lugares que não existiam, ou pelo menos não no nosso mundo. Estávamos em um trem para lugar nenhum, um trem que estava lentamente saindo da realidade. Eu podia sentir isso, a rarefação do ar e a maneira como as sombras pareciam ficar mais longas e mais escuras. O trem estava me levando para algum lugar que eu não deveria ir, para algum lugar de onde eu nunca retornaria. A última parada estava se aproximando e eu podia vê-la no mapa. Terminus. A palavra me deu um arrepio na espinha. Lá no fundo eu sabia que se ficássemos no trem até lá, estaríamos perdidos para sempre. Mas quando me levantei para me mover, o trem balançou violentamente, me desequilibrando e derrubando Paul de sua cadeira. As luzes se apagaram, mergulhando o vagão na escuridão. Eu podia ouvir algo se movendo nas sombras, algo que não era humano. Corremos tropeçando no escuro, tentando alcançar a porta no final do vagão, mas a porta não se movia. Estávamos presos. O som de água raspando no chão ficou mais alto, mais próximo. Virei-me pressionando-me contra a porta, e na luz fraca dos túneis que passavam no fundo, eu vi uma figura negra em pé. E abaixo, uma massa de sombras se contorcendo enquanto deslizavam em nossa direção. Um grupo de pessoas das sombras se arrastando com os braços, umas sobre as outras, vindo em nossa direção de trás da figura em pé, como se ela os guiasse. O rosto da figura, se é que se pode chamar assim, era diferente das outras que vi na estação. Era um vazio, um buraco negro que parecia sugar toda a luz, toda a esperança. Paul tentava desesperadamente abrir a porta do vagão enquanto eu estava em choque, encostado na parede, incrédulo, quando Paul me chacoalha pelo braço novamente e eu reajo e começo a ajudá-lo a abrir a porta. E a porta começou a abrir lentamente, quando a figura estendeu sua mão para mim. Seus dedos se alongando em apêndices afiados como garras. Eu podia sentir o frio emanando dele, o aperto gélido da morte. Eu gritei, mas nenhum som saiu. Minha garganta estava apertada, minha respiração superficial. As criaturas humanoides que se arrastavam no chão pularam em minha direção, segurando minha perna e me derrubando, e me puxando para uma espécie de buraco negro da morte, me levando para outro mundo de dor e sofrimento. Quando o trem para em um tranco, e elas me soltam. As portas atrás de nós se abriram, e lá estava o mesmo homem que avistamos quando chegamos, o mesmo que atravessamos e que nos fez entrar nesse mundo. Ele era nossa porta de saída, e eu me levanto com tudo correndo em sua direção. E logo atrás de mim, Paul também corria, quando ele tropeça e cai, e as criaturas que se arrastavam o alcançam, pegando no seu pé e o arrastando para a escuridão. Eu o seguro pelo braço, mas era mais forte do que eu, e começam a me arrastar, até que a figura grande em pé surge na porta e ergue novamente sua mão em minha direção. Me desculpe, cara, eu falo para Paul, e solto seu braço em lágrimas e pulo em direção ao homem. Eu caio para trás em uma plataforma com muita luz, a mesma plataforma que cheguei com Paul para pegar o trem. Todos estavam lá do mesmo jeito, e agora me olhando, pois eu estava no chão. Mas apenas eu. Paul não havia conseguido. O homem em pé à minha frente me acena com a cabeça e anda para trás de mim, e quando eu me viro, ele já não estava lá. No relógio marcava 00:29, quando ele vira 00:30 e o trem chega na plataforma onde todos embarcam. Mas eu me levanto e corro para fora da estação.
Não sei quanto tempo eu corri ou como encontrei o caminho de casa, mas quando finalmente o encontrei, desabei na cama, tremendo, chorando, incapaz de dormir, incapaz de esquecer, ligando freneticamente para o telefone de Paul, desejando que tudo fosse apenas um sonho. Eu fui todos os dias para a estação no mesmo horário, na esperança de que Paul voltasse. Eu me culpo todos os dias por ter soltá-lo, e nunca mais tinha visto o trem novamente. Até hoje. E para minha surpresa, alguém conseguiu passar. Um homem com as mesmas roupas de Paul atravessou para o nosso mundo, surgindo do nada, no meio da estação. Eu abro um sorriso caloroso e quando corro para abraçá-lo de felicidade, ele levanta o seu rosto escuro, como um vazio, um buraco negro. Mesmo com suas vestimentas, não era o meu amigo, e provavelmente Paul foi usado para que ele pudesse entrar em nosso mundo. E agora, as criaturas que rastejavam começam a surgir atrás da figura, atravessando um portal. Onde o Paul foi parar? Há lugares neste mundo, lugares nas franjas da realidade, onde os vivos não podem frequentar. E uma vez que você cruza essa linha, uma vez que você pisa na escuridão, não há como voltar atrás.